O mercado cripto é movido por narrativas e é que vamos falar no dia de hoje. Com certeza você já ouviu falar e também já viu movimentar muito o mercado. Então, uma ferramenta que te dá a possibilidade, de maneira totalmente descentralizada, você negociar criptoativos só que de maneira alavancada, como o mercado futuros. Cara, potencial é o que tem de sobra. Então hoje eu vou apresentar 3 altcoins aí para você ficar de olho na narrativa de futuros. É isso mesmo, família. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre 3 altcoins aí que tem um excelente potencial para a gente observar dentro da narrativa de derivativos futuro. Narrativa que muitos aí já cansou de entender que ela tem um excelente potencial e até muitos de vocês pode estar até posicionado nessas 3 altcoins. Porém, hoje vamos aprofundar um pouco mais nela, entender de fato o seu potencial e até mesmo o que tem por detrás dessas criptos. Então já vamos se aconchegando porque tem muito conteúdo pela frente. E antes de irmos direto aí para as altcoins, que eu sei que vocês querem conhecê-las, vamos falar primeiro, galera, do que a gente está se situando aqui. Primeira coisa, mercado futuros. É algo que já vem do mercado tradicional, não é nativo do mercado cripto. Então a oportunidade da gente operar um ativo utilizando alavancagem já vem do mercado tradicional. Peguei aqui só para vocês terem na cara, na visualização, a corretora Bybit. Ela é parceira aqui do canal. Se você quer uma conta para corretora com taxas baratíssimas, o link tá aqui na descrição. Mas enfim, eu peguei aqui o produto do mercado futuros dela porque a gente está falando do mercado centralizado, de uma corretora centralizada, onde a gente tem todas as ferramentas para operar o Bitcoin alavancado até mais de 100 vezes. Exatamente, se você chega aí com $100, você pode alavancar 100 vezes, mas é claro que isso tem os riscos envolvidos. Eu não vou entrar nesse quesito aqui no vídeo de hoje, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição onde eu ensino vocês a como mexer na plataforma de futuros, tá bom? Então, nada mais nada menos que tudo que vocês estão visualizando aqui na Bybitona, a gente vai ter a oportunidade de utilizar essa ferramenta só que através do mercado descentralizado. A gente já tem a revolução que aconteceu com uma Uniswap da vida, onde a gente tem a oportunidade de trocar criptoativos de maneira descentralizada. Aqui a gente vai ter a oportunidade de operar alavancado, só que em um protocolo totalmente descentralizado. Então, sem Bybit, sem Binance, somente utilizando a sua carteirinha da MetaMask. E o primeiro ativo que vamos dar aquela passadela de pano vai ser a GMX. É meio que inevitável, família. Então, para quem já conhece e até mesmo para quem não conhece, já ouviu falar, a GMX é um dos maiores protocolos descentralizados de derivativos que temos hoje no mercado. Então, só para vocês terem noção, visualizamos lá a tela da Bybit para a gente operar alavancado, e essa é a tela da GMX. Não muda praticamente nada, galera. Temos a oportunidade de operar alavancado, então nesse caso até 50 vezes, porque a gente lida com uma diferença de liquidez muito maior. Porém, ainda assim é a ferramenta que a gente vai conseguir utilizar. De taxas, com certeza é um pouco mais caro por estarmos em um ambiente descentralizado, mas no final das contas é essa possibilidade que dá pra gente. Eu não preciso fazer uma conta numa corretora, por exemplo, aí utilizar KYC, mandar documento e tudo mais. Não, hoje eu já consigo fazer de maneira descentralizada. Não que esse esteja o foco, mas dar poder para nós utilizar ferramentas independente de órgãos centralizados. É isso que é o brilho da coisa em questão, tá bom? Então isso daí é bem bacana. E além da gente ter a oportunidade de operar alavancado nos gráficos, como eu montei para vocês, a gente tem a oportunidade de fornecer liquidez, ou seja, você ganhar rentabilidade em cima dos rendimentos da própria casa. Então a gente pode vir aqui em Earn, por exemplo, e a gente tem pools de liquidez. O que quer dizer esses pools de liquidez? É nada mais, nada menos, galera, da liquidez que são oferecidas para a galera aí estar negociando. Exatamente. Então, na Bybit, como eu mostrei para vocês, as taxas de corretagem ficam para ela justamente porque é ela que fornece a liquidez. Não tem como questionar isso. Só que agora, quem compadece com a liquidez em um protocolo descentralizado somos nós, usuários. Eu mesmo, por exemplo, consigo colocar minhas criptomoedas para fornecer liquidez e ganhar rentabilidade de certa forma interessante. E essas rentabilidades também vai variar de acordo com os ganhos e os lucros aí dos operadores. Então, pensando que se quem opera aí no mercado futuros também lida com estatísticas que são semelhantes, sim, a de cassinos, mas não vamos utilizar essa analogia, é muito mais bacana você ser o dono da casa do que você ser um mero jogador. Então, por isso que é uma possibilidade a mais de você operar descentralizado e também ganhar rentabilidade fornecendo liquidez para esses protocolos. Falando sobre preço, começa a ficar mais interessante ainda, galera. É uma moeda que nasceu sim lá no Bull Market 2021, porém no finalzinho. Só para vocês terem noção, aqui a gente tem o primeiro dia de vida da moeda entre praticamente dia 13 de setembro de 2021.
13 de setembro de 2021, eu, por exemplo, tava lucrando pra caramba com um joguinho. Então, basicamente, ela surgiu ali próximo ao topo do bull market de 2021. Depois disso, só foi queda, queda, queda. Então, a GMX, ela nasceu em outro tipo de cenário. Não foi ali no começo da alta, ela não presenciou uma alta, tá bom? Só que, no bear market, ela foi uma das moedas que melhor se performou. Só pra você ter noção, aqui foi aquela queda do dia 13 de junho ali de 2022, onde o Bitcoin tocou pela primeira vez nos 17 mil dólares. Depois disso, galera, só a GMX fez mais de 500% de valorização em pleno mercado de baixa. Isso mostrando uma demanda muito forte em cima de uma narrativa que estava totalmente em evidência. E isso é muito interessante. Depois de correção, a gente viu novamente a GMX na casa dos 30 doletas e novamente ela já está nas casas dos 50 dólares, tá bom? E como protocolo, ela já teve um total de volume que passou ali na sua aplicação de mais de 120 bilhões de dólares, porém ali diariamente ela traz um volume ali de 51 milhões, um pouco mais, um pouco menos, mostrando pra gente que a liquidez dentro desse protocolo é muito menor do que um do mercado tradicional, quando a gente fala aí de centralizado, né? Então realmente a diferença é muito gigantesca, porém em termos de assimetria, a GMX se posiciona muito bem, já tendo um tamanho extremamente considerável, sendo uma das principais no termos de derivativos. A segunda moedinha que a gente vai conversar, galera, é sobre a SNX, que tem o seu projeto ali Synthetix Network. Protocolo bastante interessante, também está ingressado dentro dessa narrativa e paralelamente também está ingressado em outra narrativa que vocês vão entender aqui no decorrer da explicação. A SNX, ela funciona de uma maneira um pouco diferente da GMX, na verdade, completamente diferente. A GMX, como vocês viram, ela é um protocolo que tem o seu mercado de futuros e quem fornece liquidez é os usuários da GMX. Então eu posso chegar lá e fornecer liquidez. A SNX, ela é um protocolo de liquidez apenas, tá bom? Isso mesmo, apenas de liquidez. Então eu vou lá, forneço liquidez, recebo rentabilidade em cima dela, com a liquidez que ela gera ali, ela acaba fornecendo liquidez para outros protocolos. Então é um pouco diferente. Se a GMX não tivesse a liquidez que era gerada pelos usuários, ela poderia ir lá procurar a SNX e fornecer a liquidez da SNX para a galera operar no mercado futuros da GMX. Então isso daí é bem bacana. A gente pode ver diretamente no site da própria SNX ou da Synthetix aí, para não ficar tanto trava-língua, ela mesmo se considera uma camada de liquidez do DeFi. Então você chega aqui, ó, lá na parte de baixo, conseguimos visualizar que ela tem alguns caras aí por trás bastante grandes, mas aqui na parte de cima foi por onde eu passei, conseguimos visualizar os front-ends que utilizam a liquidez da SNX. E o que quer dizer isso, né? Front-ends é basicamente um site, galera. Então, se eu olhar a Qenta, ela tem um site, clicando aqui, que ela oferece um produto para mim de derivativos futuros. Então eu consigo operar alavancado, tudo certinho, até mesmo como eu mostrei da GMX. Só que quem tá com essa liquidez para disponibilizar ela para a gente estar operando é a SNX. Então isso que é bacana. A SNX ela tem uma funcionalidade bem interessante e se for visualizar, ela é bastante abrangente, tendo em consideração que ela pode fornecer liquidez para diversos protocolos. Então se você chegou aqui, em algum momento, você conheceu a Qenta, Polynomial, The Edge, Lira, Thales, até a Curve aqui que a gente tem aí um pouco de fornecimento de liquidez para ela, Torus, Overtime, todos esses protocolos utilizam a liquidez da SNX e acabam gerando taxas para ela ou até mesmo ajudando aí ela com força do mercado. Então isso daí é bem bacana. Ela funciona completamente diferente da GMX e tem um potencial absurdo, na minha opinião, pegando em consideração que teremos muitos produtos sobre o mercado futuros. Parou. Pausinha rápida aqui no conteúdo, porque eu sei que tá bom, você está conhecendo essas geminhas do setor de derivativos, mas eu vou falar para vocês. Tem mais geminhas aí que podemos conversar e realmente para caber tudo em um vídeo fica um pouco complicado. Mas vamos fazer aquele trabalhinho comunitário? Vamos pôr aqui uma metinha de 100 likes e comente aqui embaixo. Quero parte 2 para a gente trazer muito mais gemas aí do setor de derivativos. Falando sobre preço, nesse gráfico realmente parece aí que a gente passou por alguns maus bocados. Mas de fato, galera, a gente presenciou um bear market ferrenho aí junto da SNX, que também é uma moeda que já cresceu bastante. Só que conseguimos visualizar as demandas junto com a resposta do mercado. O que aconteceu, galera? Lá para junho ali de 2022, mais ou menos, a gente viu o Bitcoin tocar o quê? Naqueles 17 mil dólares, assim como eu comentei da GMX. Agora, depois daquela recuperação, só a SNX sacou ali dos seus 160%, depois veio correção de novo. Aí depois ali, entre dezembro até o começo desse ano de 2023, meteu mais 100%, e agora de novo, em cerca de alguns dias apenas, já está metendo quase mais 100%. Então a demanda de fato da SNX, a gente vê
que ela é bem robusta. Então a gente vê bastante pessoas observando esse ativo, trazendo mais uma narrativa que realmente tem muito potencial. Em termos de volume, galera, a Qenta, que é o seu maior front-end, hoje ela gera um volume ali de 362 milhões de dólares. Então realmente é um absurdo. Chega até a ser um pouco maior do que a própria GMX que a gente verificou de 51 milhões de dólares. Então realmente a SNX, além de conseguir abraçar um pouquinho mais o mercado, até mesmo o protocolo ali front-end dela tá gerando mais volume do que a própria GMX. Por último, só que nem um pouquinho nada menos importante do que os outros que a gente comentou, vamos falar sobre a Gains Network. A Gains Network que tem o seu token GNS, para quem acompanha aqui os Insalubres já sabe que ela é uma geminha aqui do canal. Trazemos ela aqui no canal desde a época que ele estava ali na casa do $1,20, $1,10, por aí, só para vocês terem noção. Depois disso, ela atingiu mais de $10 de valorização. É um absurdo, valorizou, delícia, tá bom? Mas vamos voltar aqui para o foco da questão. Então a GNS ela é um pouco mais parecida no caso com a GMX, e a maioria das moedas de derivativos é um pouco mais parecida com a GMX. A SNX ela divide duas segmentações do mundo cripto, derivativos e também ali na questão de sintéticos, ok? Só que beleza, continuando aqui na GNS. A GNS ela tem um produto bastante interessante porque ela traz ferramentas a mais quando a gente fala de negociações futuras. Aqui no site a gente não consegue chegar a essas informações, mas eu vou abrir aqui o OpenGTrade, que é a plataforma de negociação da GNS para a gente operar os futuros. O diferencial principal, na minha opinião, da GNS é a possibilidade que ela dá da gente operar não só ativos do mercado cripto. A gente consegue operar ativos do mercado Forex, por exemplo. Então, o que é o mercado Forex? É o mercado de câmbio. Eu consigo operar aí a favor do dólar aí canadense, consigo operar a favor do ien japonês e um monte de moeda aí que eu não tô habituado. Mas enfim, é um mercado de Forex, só que de maneira descentralizada. Você vai, conecta sua MetaMask, manda o saldo ali em DAI, que seria o dólar que a gente utiliza, e opera até mesmo esses ativos. Além do Forex, a gente tem esse produto de base, que seria o quê? Os famosos commodities, galera. A gente tem prata, a gente tem o ouro, tem esse novo aqui que seria com os novos ativos, então seriam os que foram listados aqui dentro da plataforma. Mas hoje são mais de 88 ativos dentro e fora do mundo cripto. Então, olha que interessante. Para quem já opera o mercado futuros, sabe que depois que você tem mais habitualidade com o gráfico, fica fácil você operar também ativos de outros, além do mercado cripto. Então imagina você ter essa possibilidade sem que você crie uma conta em uma outra corretora, ou até mesmo conta em corretora de outro país para você operar determinada região. Agora a GNS ela traz toda essa possibilidade em uma só, de maneira descentralizada. Então isso daí é muito bacana, e ela também possui um dos melhores tokenomics que a gente tem no mercado. Tanto de queimas, mecanismo de queimas trazendo deflação do token, rendimentos ali dentro da racionalidade. Então isso daí é bem bacana. É um protocolo, um dos mais sólidos aí na minha visão, em termos de assimetria comparado ao seu tamanho. Falando de valorização, a GNS surgiu ali também no final do Bull Market 2021, lá para a final ali de outubrão, então no topo do mercado, depois presenciou o Bear Market. Quando o Bitcoin atingiu os 17 mil dólares, depois a gente viu as altcoins valorizar, um tanto quanto interessante, a GNS saiu da casa dos 65 centavos, atingiu quase 14 dólares, mostrando uma demanda fodida em cima desse ativo. Então, realmente, ela é muito interessante e em determinados momentos ela mostra quem está acumulando ela. Agora, em termos de volume, ela se demonstra com mais volume em 24 horas, maior do que a GMX e maior do que a própria SNX. E em termos de moeda, ela é a menor das duas. Então isso daí é muito interessante. Volume total, é claro que ela fica bem para trás, mas no curto prazo, realmente a gente vê bastante pessoas operando. Que seja no mercado cripto, que seja no Forex e que seja aí em ativos de commodity. Agora vamos falar em termos de expectativa de valorização, família. Sei que muitos aí especulam que as moedas vai fazer vários X, não sei o que tem, quanto você acha que vai fazer? Galera, não existe regra para isso, tá bom? A gente depende do potencial de fato do bull market, quanto de capital vai entrar, porém temos o histórico para começarmos a imaginar alguma coisa. Aqui, galera, eu tô com o histórico de 7 de novembro de 2021. A gente tem as capitalizações, preço das moedas que tinham nessa época lá em 2021, ou seja, na alta. Olha aqui, Bitcoin na casa dos 63 mil doletas. Que delicioso era essa época. Mas vamos lá, galera, vamos olhar um pouquinho com aquele olhar frio. O Bitcoin aqui, só ele tinha 1,1 trilhão de capitalização de mercado. O Ethereum, 500 bi. O BNB, 100 bilhões de capitalização de mercado. Então é muito dinheiro envolvido em diversos ativos, tá bom? Se for visualizarmos, cara,
até o top 100. Para o cara entrar no top 100, ele tinha que ter 1 bilhão de capitalização de mercado. Doge em Elon Musk em 1 bilhão de capitalização de mercado. Só para vocês verem como o cenário de alta muda totalmente o jogo. Hoje, para o cara chegar ali no top 100, ele tem que ter seus 200, 300 milhões de capitalização de mercado. Olha que absurda a diferença. Agora, voltando aqui para fazermos as especulações, podemos categorizar. Galera, qual que era os protocolos ali que estavam no top 20, por exemplo? A gente pode visualizar aqui, ó, top 20 do market cap cripto. A gente pega que tem Polygon, tem Algorand, Bitcoin Cash, até uns bastante questionáveis na minha opinião. Aqui para cima a gente começa a ver Polkadot, Uniswap, Avalanche. Mas olha só, se a gente for comparar que protocolos de futuro são ferramentas tão relevantes até mesmo como as ferramentas de troca, a gente pode fazer uma simples analogia com a própria Uniswap. A Uniswap tinha praticamente 16 bilhões de capitalização de mercado. A GMX, se fosse para chegar no top 100 naquela época, atingir aquele 1 bilhão, ela já faria 2x. Mas imagina atingir 16 bilhões. Aí sim tá os 15x que muitos especulam. E sim, na minha visão, ela tem um excelente potencial. Porque já vimos, o top 10 do passado, o top 20, muitos não tinham nem explicação. Imagina uma ferramenta dessa. SNX também acho tão relevante quanto a própria Uniswap que a gente viu ali num passado não tão distante. Então atingir 15, 10 bilhões de capitalização de mercado, eu não acho nada um absurdo. Só que a SNX ela já tem um tamanho um pouco mais considerável e levando em consideração que a gente atinja pelo menos os patamares do último bull market, mas é claro que sabemos que temos a capacidade de ultrapassar tranquilamente o mercado rasgar, cara, ainda assim, a SNX, se atingisse aquele tamanho da Uniswap, era quase 10 vezes de valorização. Agora, se a gente chegar na nossa pequeniníssima, aí sim a gente está vendo um potencial simétrico absurdo, tá bom? Ela hoje tem 100 milhões de capitalização de mercado. Se ela fosse para entrar no top 100 de cripto naquela época, ela já faria ali 10 vezes no mínimo, tá bom? No mínimo. Então, para atingir ali um tamanho de uma Uniswap, aí é valorizações absurdas, tá bom? Claro, galera, isso aqui não é uma regra. Tudo é especulação. É se a GMX, se a SNX, se a GNS chegasse no tamanho de uma Uniswap da vida. Levando em consideração novamente que a gente tem um potencial de entrada de capital no mundo cripto muito maior do que a gente tinha no passado, também podemos especular até mesmo mais valorizações. Mas, no final das contas, temos que ter o pé no chão e entender de fato por que escolher uma entre todas ali de uma narrativa muito forte. Mas quero ressaltar que nada disso aqui é uma dica de investimento, é aquele vídeo informativo para você conhecer 3 altcoins de uma narrativa que é muito forte do mercado cripto. Entendemos até o potencial assimétrico de cada uma delas. Mas sabemos, o mundo cripto é muito novo, está suscetível a mudanças a qualquer momento e para qualquer um desses projetos morrer é 2 palitos, família. Então por isso, acompanhem e entendam, estudem o projeto. E para você que já está comprado, não deixe de acompanhar as entregas do projeto, porque novamente o mercado é muito novo para um projeto e da água para o vinho é 2 palitos. Mas vamos deixando o like, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo salubre que sai em primeira mão. Um forte abraço e falou!